Tá bom. Quando o coração fala. Irmãos, vocês sabem que não existe nada mais expressivo, nada mais comunicativo do que o coração humano. O coração humano por si só, ele é o maior orador da história humana. Porque na verdade, voz, expressão, gesto, conexão, tudo isso é resultado de atitudes do coração. E quando a gente fala quando o coração fala, nós estamos querendo expressar exatamente isso. Quais são as ocasiões que o nosso coração está falando e mais, o que ele está comunicando, que a gente ainda não percebeu, ou que a gente ainda não deu atenção, ou que a gente ainda não ouviu. Como anda a saúde do seu coração? Como anda a saúde do seu coração? Pense comigo. A gente pode passar a vida inteira sem nunca ver o nosso coração visualmente, embora ele seja o órgão mais vital da história humana, da vida humana. O coração, ele é responsável por muitas expressões, por muita funcionalidade no corpo humano. O coração, ele não é apenas o órgão central de circulação do sangue, bombeia oxigênio, que ele também trabalha em comunicação, em conexão com os demais órgãos, mas o coração, ele, biblicamente falando, não é só um órgão físico, ele é um órgão espiritual. O que eu quero dizer com isso é que o coração espiritual, ele comunica. Assim como o coração físico, quando ele não está bem, ele dá sinais, por exemplo, arritmia, disritmia. Por exemplo, uma pessoa que está prestes a infartar, ela começa a sentir dores agudas no peito. Eu já tive amigos que infartaram e eles falavam sobre essa dor aguda, sufocante, que falta o ar e que a pessoa começa a perder um pouco o senso de propósito, de direção, de funcionamento do corpo. Então essa dor aguda no peito, essa falta de ar, sinaliza um coração adoecido. Só que espiritualmente, quando a gente fala do coração espiritual, nós estamos falando do órgão mais interno que existe no ser humano. A palavra hebraica para o coração é lebá. E lebá significa o homem interior. Paulo, em Efésios capítulo 3 e verso 16, vai dizer que o nosso homem interior precisa ser confirmado. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, o coração de vocês precisa ser confirmado. O coração é o nosso centro das emoções, é o centro da nossa vontade, é o centro do nosso intelecto, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então, é com este coração que precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso e de toda a nossa alma. É com esse coração interno. Quando Deus pede que a gente o ame de todo o nosso coração, Ele não está falando desse coração físico. Ele está falando desse coração espiritual, desse ser espiritual que está dentro de nós. Agora, dito isso, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 6. E eu quero mostrar para você quando é que o coração fala e o que o coração anda falando. Gênesis capítulo 6 e verso 5. Nós vamos ler o episódio que antecede o dilúvio. E o texto sagrado diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu era má, apenas má e continuamente má. Presta atenção nisso. O Senhor, Ele chega a um veredito sobre a existência humana. E que veredito é esse?
está aqui no versículo 5 de Gênesis 6. O homem, a humanidade, se transformou em uma humanidade completamente má, seja de pensamentos, seja de atitudes, e essas atitudes más, segundo o texto, eram contínuas. Elas não paravam, elas não terminavam, elas não tinham intervalo. O homem era continuamente mau, diz o texto. E esse foi o diagnóstico que o Senhor chegou para culminar, para trazer à terra o dilúvio, a destruição, para trazer a extinção da raça humana, com exceção de Noé e da sua família. Então, o texto vai dizer que o coração, os pensamentos, a imaginação do coração humano era só má, continuamente má. Isso aqui, irmãos, nos faz lembrar de um outro texto do Novo Testamento. Quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos faria o quê? Se esfriaria. Um amor se esfria quando aumenta a iniquidade. No Antigo Testamento, por causa do aumento da iniquidade, Deus destruiu a raça humana. Quando a gente olha esses textos bíblicos, a gente faz a seguinte pergunta: o que acontece com o coração humano? Após a queda de Adão, o coração humano, irmãos, está numa condição irreversível. O que isso quer dizer? Paulo explica isso melhor em Romanos 3, 23. Ele quis dizer que o ser humano entrou numa rota de decadência moral. Diga isso, rota de decadência moral. O que significa isso? O ser humano entrou em um caminho de decadência sem volta. O pecado trouxe isso para a história humana. Paulo vai chegar a dizer em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Se você ler Romanos 1, do verso 15 ao verso 25, você vai encontrar ali a depravação da humanidade. Homens deixando de se relacionar com homens e homens deixando de se relacionar com mulheres e passando a se relacionar com homens, transtornando a natureza consensual das coisas. O texto de Romanos 1, do 15 ao 25, vai falar sobre mentira, sobre devassidão, sobre adultério, sobre fornicação, sobre prostituição, sobre uma série de pecados. Então, essa é a rota que o ser humano aderiu depois da queda. Uma rota sem volta. Uma rota de decadência moral que é irreversível. Esse processo de degradação apodreceu o coração humano. Desculpe a expressão, mas é essa mesmo, irmão. Eu tentei achar uma mais bonitinha, mas não tem. O coração humano, por causa do pecado, apodreceu. Apodreceu. Pensa numa laranja na fruteira. Quantos aqui já viram frutas estragando na sua fruteira? Levanta a mão aí. Nossa, vocês estão bem, hein, gente? Está estragando a fruta é porque está sobrando, vocês não estão comendo. Salgadinho no seu armário não estraga não, né? Estou brincando, só para quebrar o gelo. Mas deixa eu te contar algo. Se lembra da última fruta que estragou na sua fruteira? Se essa fruta ficou muito tempo ali em contato com outras frutas, o que aconteceu? Ela apodreceu outras. Agora pense comigo, você conseguiria reverter o processo de apodrecimento da fruta? Alguém aqui consegue? Por que você não consegue? Por que você não consegue reverter o processo de apodrecimento da fruta? Porque é um processo irreversível. Não dá para se reverter. A fruta vai apodrecendo até estragar, feder a sua cozinha e você ter que jogar aquele trem fora. Irmãos, assim como uma fruta apodrece, esse é o estado do coração humano. Esse é o estado do coração humano que Deus viu na humanidade lá em Gênesis 6:5. Um coração podre, irreversível, não tem solução, não tem saída. O processo de decadência é lixo, não tem o que fazer. Quando a gente olha para esse processo de degradação, a gente vê que um coração estragado, mau,
ele é um coração carregado de ressentimento, carregado de rebeldia, carregado de egoísmo, de crueldade, carregado de violência, de desejo de vingança. É um coração que é carregado de várias manifestações de crueldade. Esse é o coração humano. É isso que o coração humano está falando nos nossos dias. Quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, Jesus está falando, o processo de degradação do coração humano vai atingir níveis que a raça humana ainda não conheceu. Nós ficamos horrorizados quando a gente ouve falar de situações de pais que abusam das suas filhas e fazem filmes disso e vendem na internet. Pais que abusam de bebês e vendem isso a preço de ouro na internet. A gente fica horrorizado e acha que esse é o fim do poço da maldade do coração humano. E eu posso te falar algo, tem mais para vir por aí. Porque o coração humano está podre, irmão. O coração humano está podre. Pastor, o que você quer dizer com isso? Algo muito simples. A gente precisa ouvir o que o coração está falando. A Bíblia vai descrever o coração com algumas atitudes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre um coração de pedra. A Bíblia fala que um coração pode ser de pedra. A Bíblia fala que um coração pode ser enganoso. A Bíblia fala que um coração pode ser duro. Mas a Bíblia também fala que o coração pode ser puro. A Bíblia também fala que o coração precisa descansar. E a Bíblia também fala que o coração precisa ser guardado. Então perceba, há muitas atitudes descritas na palavra de Deus, e não vai dar tempo da gente ler isso aqui, depois você pode pesquisar em casa, que são atribuídas ao coração humano, a esse ser interior. Então, pastor, qual é o nosso desafio? Nosso desafio, irmãos, é amar a Deus com um coração saudável e curado. Um coração saudável, bom. E aí que vem um ponto, como é que a gente trabalha, como é que a gente ouve a voz do coração para que toda enfermidade seja denunciada, a gente traga esse diagnóstico, a gente leve para Jesus curar o nosso coração e a gente comece a produzir outro tipo de atitude do coração. É isso que nós vamos ver. Então, em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Precisamos receber o novo coração. Irmãos, não tem saída. O coração humano, como eu descrevi agora há pouco, não tem solução. Não tem. Então, qual é a solução que Deus preparou para os corações apodrecidos? Algo muito simples. Ezequiel capítulo 11 e verso 19. Acompanhe comigo, por favor. Ezequiel 11, 19. Diz o texto. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Percebam, o Senhor está dizendo que Ele não vai reformar o coração de pedra. O Senhor está dizendo que Ele não vai mudar o coração de pedra. O Senhor está dizendo que Ele vai arrancar e vai colocar um novo coração no lugar. Preste atenção nisso. Ele não reforma corações. O Senhor dá a nós um novo coração. O nosso coração não precisa ser reformado, irmãos. A gente precisa abrir mão desse velho coração e receber um novo coração. Quando eu olho para esse texto aqui, eu me pergunto por que é que o Senhor quer nos dar um novo coração. E o versículo 20 traz a resposta. Olha que coisa linda. Com novo coração, a gente vai andar nos estatutos do Senhor, a gente vai guardar os seus juízos e vamos executá-los
nós seremos o povo de Deus e Deus será o nosso Deus. Perceba isso. Por que nós precisamos de um novo coração? Para que a gente seja povo de Deus e Deus seja o nosso Deus, o nosso Senhor. Para que a gente ande nos seus estatutos. Porque com o velho coração você não anda. Com o velho coração você se rebela contra os estatutos do Senhor. Com o velho coração não tem acordo. Ele precisa ser arrancado dali e precisamos receber um novo coração. Então, primeiro ponto, nós precisamos receber um novo coração. Segundo ponto, nós precisamos monitorar o coração que recebemos. Irmãos, pense assim comigo. Se a gente recebe o novo coração, e a gente até canta isso, né? Havia um cântico muito antigo na igreja, que era: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, olha, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E aí vai dizer: como fruto desse novo coração, eu recebo a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Perceba, esse cântico descreve características de um novo coração. Pensa assim comigo, irmãos, algo muito simples. A gente precisa monitorar se o nosso coração que recebemos, ele está realmente produzindo os frutos que Deus espera. Precisamos monitorar. Porque é possível alguém receber um novo coração e ainda continuar nas velhas atitudes. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, e verso 45. Lucas, capítulo 6, e verso 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê, gente? O bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira, porque da abundância do seu coração vai falar a boca. Então Jesus está dizendo assim, que o coração precisa ser monitorado para se perceber se o que temos acumulado no nosso coração são frutos de um novo coração realmente recebido de Deus, ou se é frutos de um velho coração, um coração de pedra, um coração rebelde, um coração teimoso, um coração ingrato, um coração murmurador. A gente precisa monitorar como é que anda o nosso coração. Então, em primeiro lugar, precisamos receber o novo coração. Em segundo, precisamos monitorar o nosso coração. Em terceiro, precisamos proteger o novo coração. Provérbios capítulo 4 e verso 23. Sobretudo, o que deve se guardar, guarda o quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Em outras palavras, é o teu coração que vai definir a condição da sua vida. Por isso, faça algo, proteja o seu coração. Proteja muito bem o seu coração. Porque se o nosso coração não for protegido, o texto está nos ensinando que ele vai ficar vulnerável. Um coração vulnerável e exposto recebe qualquer tipo de influência. Recebe qualquer tipo de opinião. Hoje de manhã nós falávamos sobre a importância de Jesus nos ensinar a vencer as mentiras. E tem 3 níveis de mentiras que a gente enfrenta, irmãos. Há mentiras que o diabo sopra nos nossos ouvidos. Há mentiras que o sistema, o mundo sopra nos nossos ouvidos. E há mentira que nós mesmos mantemos elas dentro de nós. Mentiras que nós mesmos sustentamos elas dentro de nós. Então perceba, se o meu coração não estiver protegido, eu estou exposto às mentiras do diabo, às mentiras do mundo e às mentiras que eu mesmo mantenho na minha vida. Por isso que o texto está dizendo, protege o teu coração. Se há algo que você precisa guardar, guarda o teu coração. Proteja ele com tudo que você tem.
O que afeta a saúde de um coração? Por favor, Jaque, pode passar para nós. E eu quero mostrar isso para vocês. O que afeta a saúde do nosso coração espiritual? Primeiro lugar, o que afeta? Se você tem um novo coração, irmão, você precisa agir como Cristo agiria. E se você tem um novo coração, preste atenção em algo. À medida que você se recusa a agir como Cristo agiria, você está expondo o seu coração para outro tipo de influência. Então deixa eu trocar isso aqui em miúdos. Uma pessoa que recebeu o novo coração de Cristo, e a Bíblia está mandando ela amar, e ela decide odiar, ela está expondo o coração dela a outra influência que não é a influência de Cristo. A pessoa que recebeu o novo coração, e a Bíblia está mandando ela perdoar, e ela diz assim, não, eu não vou perdoar porque aquela pessoa não merece. Ela está deixando de receber a influência de Cristo e está expondo o seu coração para outro nível de influência. A pessoa que recebe o novo coração e expõe o seu coração ao ódio, à amargura, à inveja, ao desejo de vingança, sabe o que essa pessoa está fazendo? Em outras palavras, ela está adoecendo o coração espiritual dela. Se o nosso coração espiritual estiver adoecido, irmãos, a nossa comunhão com o Criador fica prejudicada. O nosso contato, o nosso relacionamento, o nosso prazer de ir para o quarto, como disse o Senhor Jesus, e fechar a porta do nosso quarto e falar ao nosso Pai em secreto, fica prejudicado. Consequentemente, a nossa maturidade cristã fica impedida. E aí a gente vai ser o quê? Eternos bebês cristãos. Eternos filhos imaturos. Filhos melindrosos. Filhos que arrumam problema com tudo e com todos. Filhos que reclamam de tudo e de todos. Por quê? Porque a gente não fez aquilo que Jesus tinha expectativa de fazermos porque recebemos um novo coração. Filipenses capítulo 2. Deixa eu te mostrar algo aqui. Filipenses capítulo 2. E versículo 5, por favor, Jaque. Depois pode abrir 1 Coríntios 2,14. Vocês podem ler? 1, 2, 3. A pergunta é, como é que a gente vai ter o mesmo sentimento de Cristo, irmãos? A gente tem que ter o coração novo que Ele nos deu. Eu não consigo sentir a mesma coisa que Cristo com o velho coração. Você não consegue sentir o que Cristo sente com aquele coração de pedra rebelde que a gente tinha, com aquele coração apodrecido que a gente carregou. Não tem como sentir a mesma coisa que Cristo. O apóstolo Paulo está ensinando, vocês, igreja de Jesus, precisam ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E para ter o mesmo sentimento, tem que ter um novo coração. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Diz o texto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E aqui eu abro um parênteses. Por que ele não compreende? Porque não tem revelação. Porque não tem um novo coração para compreender as coisas espirituais. Vamos seguir a leitura. Porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Agora veja o versículo 15. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. E de ninguém é discernido.
Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí vocês leem as últimas 5, 6 palavras do versículo 16, na conta do 3. 1, 2, 3. O que é ter a mente de Cristo, irmãos? É ter um novo coração, que produz em nós pensamentos semelhantes aos pensamentos que Cristo tem. Quais são os pensamentos que andam povoando a nossa mente? Isso pode ser um indicativo de que ou nós temos ou não temos a mente de Cristo. E não só que tipo de pensamento passa na nossa mente, mas que tipo de pensamento é acolhido, faz parte do nosso contexto de pensamentos. Isso indica se temos ou não a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo só é possível com o novo coração. Sentir o que Cristo sente só é possível com o novo coração. Então, a ideia aqui é compartilhar contigo uma revelação sobre a importância de ouvir o seu coração. O que o seu coração está te falando. O que o seu coração está sinalizando para você que você não está dando ouvidos. Eu tenho certeza, irmãos, que se você sentir uma pontada no seu coração, como amigos meus sentiram, alguém vai correr para o hospital. Só que às vezes o nosso coração espiritual está recebendo pontadas do Espírito, choques de realidade. O Espírito Santo está trazendo revelação sobre coisas para nós, e a gente não corre para fazer a vontade dele. Não corremos para fazer o que ele quer que seja feito. Neste tempo, o Senhor está trazendo uma revelação à sua igreja sobre como anda o estado do nosso coração. Sobre as motivações que a gente carrega no nosso coração. E por que o Senhor está trazendo essa revelação? Por algo muito simples. A volta de Jesus está próxima, igreja. E porque está próxima, Jesus quer ser amado de todo o nosso coração, mas não com um coração adoecido. Jesus quer ser amado por nós por um coração saudável, um coração bom, um coração que tem os sentimentos de Cristo, um coração que tem os pensamentos de Cristo. Ele quer ser amado não com um coração rancoroso, que não perdoa, que é murmurador. Não, ele quer ser amado por um coração saudável. Ouça a voz do teu coração. O que o teu coração está falando que você não está ouvindo. O que o Espírito Santo está trazendo de novo, que por causa da rotina, por causa do dia a dia, por causa dos seus compromissos, você tem deixado em segundo plano. Você tem deixado de lado. O convite nessa noite é a gente se render. E se ainda não temos um novo coração, pedir, Jesus, me dá um novo coração. Tira esse coração de pedra, teimoso, rabugento. Tira esse coração orgulhoso, egoísta. Tira. Me dá um novo coração. E se você já tem um novo coração, é tempo de você examinar. Que tipo de tesouro está saindo de dentro do seu coração? Tesouro bom ou ruim? Tesouro bom ou ruim? Feche seus olhos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na história do seu povo. Desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor mudando o coração de tanta gente. Homens duros, cruéis, maldosos, malignos, se renderam ao Senhor. E porque se renderam ao Senhor, receberam um novo coração. Jesus, eu me lembro que até ladrões, o ladrão da cruz recebeu um novo coração. E quando ele foi desafiado pelo seu companheiro de crime,
Está escrito na palavra que ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, o ladrão da cruz, recebeu um novo coração. Pedro recebeu um novo coração. Os patriarcas do Antigo Testamento receberam um novo coração. Homens cruéis se arrependeram e receberam um novo coração. Homens exploradores como Zaqueu receberam um novo coração. Mulheres de uma moral duvidosa como Maria Madalena, como a samaritana, receberam um novo coração. Homens religiosos, julgadores como Nicodemos, recebeu um novo coração. E o que nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite é: nos dá um novo coração, Senhor. Nos dá um novo coração. Nós não queremos ser reféns de um coração egoísta, não queremos ser reféns de um coração orgulhoso, não queremos ser reféns de um coração teimoso, desobediente, rebelde, murmurador. Não. Nós queremos te entregar esse coração de pedra e pedir: Senhor, dá-nos um coração de carne. Dá-nos um novo coração. E a nós que já recebemos um novo coração, Espírito Santo, ajuda-nos a sondar, a mapear o que esse coração está produzindo. Quais são as atitudes? Qual é o bom tesouro que nós temos feito brotar, ou o mau tesouro que tem brotado do nosso coração? Espírito Santo, eu sei que o Senhor está se movendo aqui. Eu sei que o Senhor está trazendo revelações aqui enquanto a sua palavra é pregada. Eu sei que essa mesma palavra cumpre propósitos específicos para corações específicos nessa noite. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa vida, muda o nosso coração. Senhor, nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. Nós não somos capazes de mudar o nosso coração pela nossa própria força. Nós queremos ter a mente de Cristo. Nós queremos ter os sentimentos de Cristo. E por isso, Senhor, pedimos: muda, Senhor. Muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Irmão, eu quero te pedir, só você, se você não precisa, por favor, fique sentado. Só você que está insatisfeito com o que tem brotado do teu coração. Só você que percebe que o teu coração ainda é muito duro, ainda é muito teimoso, ainda é muito resistente. Só você que se sente assim, se coloca de pé e coloca a mão no teu coração. Faça isso diante do Senhor e não diante dos homens. Você que está bem com o teu coração, que está agradável, que está satisfeito, que está tudo jóia, não precisa se levantar não. Mas você que se sente assim, se coloca de pé e coloca a mão no teu coração. Enquanto você se examina aí, eu quero ler para você Provérbios 17, versículo 10. Provérbios não, é Jeremias, Jaque. Jeremias 17, verso 10. Ouça o que o Senhor está te dizendo nessa noite. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, o seu coração. Eu provo os seus pensamentos. O Senhor esquadrinha, examina o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Ele sabe o que você carrega aí. Ele sabe. Ele sabe quais são as suas dores, quais são as suas tristezas e alegrias. Ele sabe. Ele sabe o que te incomoda. Ele sabe. E o que Ele quer fazer? Ele quer não somente mostrar para você que Ele conhece, mas Ele quer mostrar para você também que é possível ter um novo coração nele. É possível ter um coração novo nele. Por isso, eu gostaria que você começasse a orar. Ore por isso nessa noite.
Jesus, ouve a nossa oração. Jesus, ouve a nossa oração. A oração que te fazemos do profundo do nosso coração. A gente entende que o coração de pedra é um coração que não tem solução, Senhor. Ele precisa ser trocado. Mas há corações aqui que já foram trocados e estão insatisfeitos, Senhor. Por isso, eu te peço, ouve o clamor do nosso coração. Não queremos, Senhor, ser aqueles filhos desobedientes, rebeldes. Não queremos ignorar a tua voz. Não, não. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te responder com fé e obediência. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração e atende. Atende. Responde. Pai, há tantas promessas sobre a vida do seu povo. E essas promessas dependem muito da saúde do nosso coração para elas ganharem forma. O Senhor não vai cumprir promessa, Pai, na vida de um povo orgulhoso, de um povo vaidoso, de um povo que se acha. Não. O Senhor vai cumprir promessa no coração, na vida de um povo humilde, quebrantado, que rende tudo que tem ao Senhor. Pai, nós precisamos desse coração. Ajuda-nos. Não podemos reformar o nosso coração. Não podemos mudar o nosso coração. Mas o Senhor pode transformá-lo nessa noite. O Senhor pode nos dar um novo coração. Tirar o coração de pedra e colocar aqui um coração de carne. Sensível. Sensível, Senhor. Que esta seja a nossa realidade. Que esta seja a nossa vida. Não só neste segundo semestre, mas todos os dias que a gente viver, até que o Senhor volte, ou até que a gente volte para Ti, Senhor. Que esta seja a nossa realidade, a realidade do Teu povo. Um povo que amadurece, porque tem um novo coração. Um povo que serve, que ama, porque tem um novo coração. Nós te pedimos isso, Pai. E nós já queremos te agradecer. Sim, por uma atitude de fé nós te agradecemos. Se você pode, erga suas mãos e agradeça ao Senhor. Agradeça a Jesus pelo novo coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você pode continuar agradecendo a Jesus por esse novo coração que recebemos. Porque do bom tesouro do nosso coração vai brotar coisas boas. Pode agradecer, pode agradecer. Pode agradecer, louve a Ele, exalte a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Vamos adorá-lo. Jesus, Jesus. E Jesus.